Vamos receber a palavra de Deus. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. Eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário para a sua vida. Hoje Deus falou muito comigo, na minha casa, acerca dessa mensagem que eu vou trazer para você nessa noite, que nós vamos ministrar. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você, que a sua vida vai ser impactada por aquilo que Deus tem a realizar. Nós começamos muitas vezes um ano a 1000, né? Planos, projetos, projeções, expectativa. E nós já estamos em que mês? 8, não é verdade? Já passou mais da metade do ano. O que acontece muitas vezes comigo e com você é que nós começamos o nosso ano cheio de força, cheio de ânimo, cheio de alegria, cheio de ousadia, mas vai passando um mês, vai chegando outro, e muitas vezes o que acontece conosco, irmãos? Nós vamos perdendo a energia, nós vamos perdendo a força, nós vamos perdendo a motivação. Então tem gente que começa o ano, né, correndo, a milhão, voando, vai ser um grande ano, vai dar tudo certo. Aí termina, né, parece um orangotango, né? Com as mãos lá embaixo, devagar, cabisbaixo. E eu tenho certeza que não é isso que Deus tem para nós. Porque a fonte de Deus, ela nunca acaba. Sempre que você estiver fraco, sempre existe algo em Deus para te dar força, para te dar alegria, para te dar energia. Deus nunca fica descarregado. Quem aqui tem celular? Levanta a mão. Quase todo mundo tem celular. A pior coisa, né, de alguém que tem o celular é precisar o celular, mas estar com a bateria descarregada. Eu vivo trocando de carregador porque toda hora ele quebra, é uma bênção. Você fica levando o seu carregador para sair junto com você, você quebra o carregador. Aí quando você precisa, você consegue usar? Muitas vezes não. O que precisa ser feito? Precisa recarregar a bateria. Alguns demoram minutos, outros demoram horas, e tem outros que até demoram dias para carregar, né? Se o carregador estiver ruim, se a bateria estiver viciada, vai ser um problema. Da mesma forma, é um carro. Ele precisa de um combustível para rodar. Eu já tive a triste experiência de deixar acabar a gasolina. E não adianta, o carro não roda. O que é mais caro, o carro ou a gasolina? Esses dias a gasolina quase superou o preço do carro, né? Tivemos uma crise e foi difícil, mas ainda assim, o carro tem muito mais valor do que o combustível, mas se o combustível acaba, o carro não roda. Se a bateria não está carregada, não roda. E da mesma forma, queridos, é na nossa vida, é na minha vida, é na sua vida. Nós precisamos, de vez em quando, nós precisamos sistematicamente recarregar as nossas baterias, nos conectar com aquilo que pode nos dar energia para prosseguir novamente, porque cada um de nós tem uma jornada. A sua vida não se resume até agosto, ainda tem setembro, ainda tem outubro, ainda tem novembro, ainda tem dezembro, e tem 2019, e tem 2020, e tem 2050 pela fé, e tem 2060 e por aí vai. Então, nesses dias que nós estaremos aqui ministrando, o tema é esse, recarregando as baterias. Se fosse alguns anos atrás, seria renovando as nossas forças. Não importa o nome, o importa é que nós precisamos que todo desânimo ele vá embora. Nós precisamos ser
cheios de fé e de esperança pelo Senhor, e Ele tem isso para fazer na nossa vida. Então eu espero que você aumente a expectativa do seu coração, porque nessas noites Deus vai animar você, Deus vai renovar você, Deus vai sacudir você, Deus vai te abençoar, Deus vai te tocar, Deus vai te visitar, e você vai sair daqui mais animado do que quando virou o ano, porque para Deus não tem tempo. Deus é o Senhor do tempo, Ele está no passado, no presente e no futuro. Você pode viver uma vida plena hoje, porque você está diante do Deus que pode todas as coisas, amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, muito obrigado por essa linda oportunidade de ministrar a Tua palavra nessa noite. Senhor, fala com a Sua igreja, fala, Senhor, com cada um de nós. Senhor, a Tua palavra, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Pai, daquilo que pensamos, daquilo que sonhamos, daquilo que esperamos, daquilo que imaginamos. Eu sei que o Senhor está neste lugar, eu sinto a Sua presença aqui. Eu sei, Senhor, que essa noite vai ser uma noite incrível, porque a Tua palavra vai se revelar a nós. Senhor, fala conosco, cumpre o Teu propósito, Senhor, nessa noite, em nós e através de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. 1 Reis 19:4 diz assim: foi para o deserto, andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore, e teve vontade de morrer, então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Eu vou ler novamente. Foi para o deserto, andou um dia inteiro, parou, sentou-se na sombra de uma árvore, e teve vontade de morrer, então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Quem disse essa frase triste? Quem disse essa frase desanimada? Quem disse essa frase depressiva? Foi um grande homem de Deus. O nome dele era Elias, um grande profeta do Senhor, um correspondente de Deus na terra, alguém que falava e Deus assinava embaixo. Não é alguém que vem de uma família nobre, ele não tem reis em sua família, não era alguém a ser considerado pela sociedade, mas era alguém muito considerado por Deus. Ele vem de uma cidade pequena, às vezes chamam Elias de Utisbita, fazendo referência à pequena cidade em que ele veio, uma referência para diminuir este homem, porque era uma cidade pequena, sem expressão naquele reino. Mas, queridos, Elias, mesmo sem ter uma família conhecida, mesmo vindo de uma cidade pequena, ele foi grandemente usado por Deus. Ele foi um profeta poderoso na terra. Se você quiser escolher alguém para ser, a gente às vezes brinca, se eu pudesse ser alguém na Bíblia, quem eu queria ser? Uma boa escolha é Elias, porque Elias viveu grandes coisas, Elias viveu grandes milagres, Elias viu coisas acontecer que nem em Hollywood acontece. A vida de Elias foi fantástica, foi extraordinária. Alguém que sai do nada e vai direto para o palácio profetizar. Ele tinha coragem, ele tinha ousadia, porque ele sabia que mesmo que as pessoas não o conheciam, ele sabia que Deus conhecia o seu nome, ele sabia que Deus conhecia a sua história, ele sabia que Deus conhecia o seu futuro. Elias foi um grande homem de Deus. Ele aparece, a primeira passagem
aparece ele indo até o rei Acabe, um rei que não acreditava em Deus, e ele chega lá, e queridos, ir profetizar diante do rei era uma coisa muito perigosa, porque se o rei não gostasse da profecia, ele podia mandar matar. O rei podia mandar matar e ninguém tinha nada a ver com isso. Era legal, era legítimo. Se o rei não gostasse de você, ele podia mandar matar você e estava tudo certo, ele não seria penalizado por isso. Mas Elias, cheio de coragem, ele vai diante do rei Acabe e diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover na terra. E sabe o que aconteceu? Não choveu. 3 anos sem cair uma gota de água naquele lugar. Irmãos, isso é incrível. E sabe o que eu acho incrível na fé de Elias? É que nesse texto ele não diz segundo a palavra de Deus. Ele sabia que ele era um profeta. Com certeza Deus já havia falado com ele qual era a vontade de Deus para aquele tempo em relação à chuva. Então ele vai cheio de convicção, cheio de fé, chega diante do rei que podia matá-lo e diz: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu. Houve uma seca ali naquele reino. E quando há uma seca, ainda mais em uma sociedade extremamente agrícola, acaba a comida, acaba o mantimento, acaba a prosperidade. Então ele estava se arriscando muito, porque ele ainda diz: fui eu que falei para não chover. Com certeza as pessoas iam querer matar Elias, porque ele trouxe a crise para aquele lugar. Ele se sentia muito sozinho, ele fazia as coisas sozinhos, mas Deus era com ele. Um episódio, queridos, extraordinário na vida de Elias. Nós conhecemos a história quando ele enfrenta 450 profetas de Baal, e ainda tinha mais 400 lá de outro Deus para ajudar os profetas de Baal. Ele chama os profetas de Baal para um desafio. Baal era o Deus preferido da mulher de Acabe, que era Jezabel. Era o Deus mais adorado daquele lugar. Então Elias, cheio de fé, ele propõe o quê? Um desafio. Qual era o desafio? Vamos fazer um altar. Vamos lá e vamos erguer um altar com pedras. Vamos erguer um altar aos nossos deuses. E o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Verso 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então segue. Se Baal, segue. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Olha que desafio interessante. Elias era corajoso. Elias sozinho estava enfrentando 450 profetas de outro Deus. Isso é muita coragem. Isso é muita ousadia, porque ele podia perder esse desafio. Certamente ele morreria, mas ele sabia quem estava com ele.
Ele sabia que aquilo que estava com ele, o Deus que estava com ele, era muito maior do que Baal. Era muito maior do que qualquer outra entidade. Ele sabia, ele tinha convicção disso. Então aconteceu que eles começaram a clamar. Elias ainda foi bonzinho. Elias falou: pode começar vocês, porque eu vou depois. Eu vou ficar só assistindo vocês primeiro. E é linda a narração, é até engraçada. Olha só. Versículo 26, e tomaram um bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma outra coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam, e grandes vozes se retalhavam com facas e lanças, conforme o seu costume, até derramaram sangue sobre si. E sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Você consegue visualizar esse desafio? Elias sozinho, e o povo lá, os profetas começam a clamar o seu Deus, e nada acontece. E eles começam a ficar ansiosos, porque nada estava acontecendo. E eles começaram a pular sobre o altar. Devia ser uma cena desesperadora de se ver. Eles estavam desesperados. Eles começaram a se cortar para ver se o Deus deles respondia. E não respondia. Então Elias, meio que de forma irônica, começou a dizer: olha, por que vocês não oram mais alto? Pode ser que ele esteja ocupado. Talvez o Deus de vocês esteja ocupado, irmãos. Na escola, sempre tem as turminhas dos amigos. Você nunca vai afrontar ninguém se você estiver em minoria. Ainda mais eu, que a minoria já era menor, porque eu era pequeno, graças a Deus cresci, Deus deu vitória. Mas olha como Elias era corajoso, 450 homens, mas o povo lá querendo ver o fogo cair do céu, e eles orando de manhã até meio-dia, nada acontecendo. E Elias: eu acho que o Deus de vocês está dormindo, eu acho que vocês podem gritar mais alto. Será que ele não foi viajar e não avisou vocês? E lá os homens bravos, e mesmo assim, não aconteceu nada. Aí chegou a vez de Elias. Olha que interessante. Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribos dos filhos de Israel, e veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Ele prepara, ele arruma o altar, ele faz uma oferta com água, porque outro dia nós ouvimos em uma mensagem que havia 3 anos que não chovia. Então, diante de todo o povo, ele cava um buraco fundo ao redor do altar e derrama água. Todo mundo doido por água. Ele oferece para Deus a água. Na frente de todo mundo: olha, estou derramando água. 3 anos que não chovia. Então ele faz uma oração muito diferente dos profetas de Baal. Olha só a oração dele. Versículo 36 do capítulo 18. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. E então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e a água que estava em volta. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Imagina você vivendo essa experiência. Você foi afrontado, você estava sozinho, mas você orou e caiu fogo do céu. Deus foi favorável a você. Deus mexeu com as leis da natureza. Em uma curta oração,
de 20 segundos, de 15 segundos, Deus responde àquele homem. Então todo o povo que estava em volta começou a dizer: realmente, o Deus de Elias é o verdadeiro Deus. Que coisa incrível, queridos. Que história fantástica. Elias tem muitas outras histórias. Ele abria os rios, fazia as coisas flutuar, trazia prosperidade à casa das pessoas. Ele fez coisas incríveis. Mas como nós lemos no começo dessa mensagem, logo depois que ele tem essa grande vitória, Acabe chega em casa, o rei, e conta para sua mulher Jezabel o que tinha acontecido. Olha, Elias fez um desafio, Elias orou, caiu fogo do céu, e se não bastasse, Elias matou todo mundo, mandou matar todos os profetas que não eram de Deus. Jezabel ficou muito nervosa, e ela disse assim: olha, que os deuses me matem se amanhã eu não fizer a mesma coisa com Elias. Olha a situação. Elias tinha acabado de passar por um momento de grande pressão, enfrentou 450 profetas. Agora, quando chega diante da rainha, quando ele ouve aquelas palavras: a rainha vai me matar. Aquele homem cheio de coragem, aquele homem cheio de ousadia, aquele homem que tinha orado e não tinha caído chuva, aquele homem que tinha orado e tinha caído fogo do céu. Irmãos, se eu estou nesse nível de fé, me segura. Se eu oro, para de chover, volta a chover. Se eu oro, cai fogo do céu. Se eu enfrento sozinho 450, com 400 de plateia e ganho, o que mais que pode ganhar de mim? O que mais que pode me amedrontar? Talvez esse fosse o momento para Elias ir lá diante de Jezabel e falar assim: pode vir, eu vou orar, e Deus vai fazer alguma coisa. Mas nesse momento, o desânimo chegou na vida de Elias. Mesmo sendo alguém que tinha experimentado a glória de Deus, mesmo sendo alguém que tinha orado e o fogo caiu do céu, viveu milagres extraordinários diante de todo mundo. Todo mundo sabia que Elias era um homem de Deus. Mesmo assim, o desânimo chegou para ele. E o texto que nós lemos diz que quando ele ouve essas palavras de Jezabel, ele vai correndo. Elias foge da situação. O mesmo Elias que enfrentou 450 profetas de Baal, agora por causa de uma pessoa, ele não tem mais coragem. Ele foge. Ele correu, ele fugiu um dia inteiro. Então ele chega debaixo de uma árvore e diz: Senhor, eu estou com medo de morrer. Eu estou sentindo que agora o negócio é sério. Eu estou apavorado. Eu não quero morrer pela mão de Jezabel. Então vamos fazer o seguinte: me mata. Me mata. Leva a minha vida, porque eu sou um fracasso. A versão que nós lemos, ele diz: olha, Senhor, me leva a minha vida, porque eu não sou diferente dos meus antepassados. Eu não consegui fazer algo diferente. Eu não consegui mudar o coração dos reis. Eu não consegui trazer o povo de volta. A minha vida é irrelevante, é inútil. Me leva, eu não presto mais para nada. Acabou, é o fim da linha. Irmão, já pensou se Deus respondesse essas orações que a gente faz? Quantos de nós já falaram isso? Senhor, a vida está tão difícil que eu tenho vontade de morrer. Se você está assim hoje, vem aqui no final, eu vou orar por você, para Deus te levar essa noite, irmãos. Você pode até escolher do jeito que for. Dormindo diz que não sofre muito, né? Chega às vezes a tristeza ser tão profunda que a gente não acredita mais em nada. Mesmo tendo vivido coisas extraordinárias, a gente agora se paralisa pelo medo, pela tristeza, pela frustração, pelo desânimo, e a gente desiste, muitas vezes da vida, da família, do ministério. Elias, naquele momento, ele desanimou, como eu e você fazemos também. Como eu disse no começo dessa mensagem, a gente começa no gás, vai dar certo. Às vezes começa o casamento, né? Lá no altar, coisa romântica.
depois muda tudo. E o tempo vai fazendo a gente desanimar daquilo que é importante para nós, daquilo que Deus tem para nós. Mas essa não é a vontade de Deus para você. Se você entrou aqui desanimado, meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus nessa noite, Ele quer te animar. Deus nessa noite, Ele quer trazer esperança ao seu coração. Deus quer fazer você enxergar o que Ele tem para a sua vida. Porque quando nós estamos desanimados, nós não conseguimos enxergar perspectiva de futuro. Foi o que Elias disse: acabou para mim, acabou para mim. Deus, eu estou com medo, eu não quero morrer. Então faz de uma coisa, me leva logo, Senhor. Eu não quero mais viver, eu sou um fracasso. Olha o que esse homem estava falando. Um homem que tinha mostrado que Deus era poderoso para toda uma nação, estava desistindo de viver. Eu queria compartilhar com você algumas coisas, meu irmão. E eu já estou no meio dessa mensagem, você pode dar um glória a Deus por isso. Por que que Elias desanimou? Por que que Elias desanimou? Primeiro ponto, anote aí no seu esboço. Porque não tinha mais desafios. Porque não tinha mais desafios. Uma causa para o desânimo de Elias foi ter tido uma grande vitória. Você sabia que uma grande conquista, um grande acontecimento, depois disso pode vir uma grande depressão na sua vida, uma grande tristeza, uma grande agonia? Muitas pessoas passam a vida inteira lutando por um sonho, lutando por um ideal, e quando alcança, parece que a vida perdeu a graça. Porque é extremamente estimulante os desafios da vida. Você lutar, você conquistar algo, você ter metas e objetivos, participar de desafios e vencer. Mas quando acabou aquela batalha, quando acabou aquela luta com os profetas de Baal, ele não tinha outro desafio. E talvez Elias fosse desse tipo de pessoas, que se não tem um desafio, desanima. Se não tem uma meta, se paralisa. Tem pessoas que vivem sem perspectivas, não têm sonhos, não têm projetos, não querem realizar algo, não entende que Deus te planejou para fazer a diferença na terra, para ser relevante. E se você está assim, sem nenhum objetivo, é claro que o desânimo ele vai chegar na sua vida. Se você está desocupado, se você está ocioso, se você não acredita que nada mais de interessante vai acontecer na sua vida, ou acabou de acontecer algo tão extraordinário, que você pensa assim, agora acabou. Acontece muito com o aposentado, né? A pessoa é muito forte, a pessoa está bem, aí ela se aposenta, fica doente e morre. Por quê? Porque parou de trabalhar, porque parou de produzir, porque parou de enfrentar desafios. O desafio faz parte da vida. E quando nós não temos metas, objetivos, sonhos, propósitos, a gente pode desanimar. Desanimar do quê? Da própria vida. Foi isso que Elias falou naquele versículo. Senhor, eu não sou diferente dos meus antepassados. Não tem mais nada para eu fazer. Me leva. Que você, em nome de Jesus, não seja assim. Que você seja uma pessoa cheia de desafios e cheia de vitórias em nome de Jesus. Que você entenda que Deus tem coisas extraordinárias para você. E que você tem que ter esperança. Porque se hoje aconteceu algo tão incrível que o fogo caiu do céu, amanhã pode acontecer coisas maiores ainda. Porque em Deus não há limites. Em Deus não há limite de conquista, Deus não há limite de alegria, Deus não há limite de visitação da sua presença. Então nós não podemos, queridos, achar que está tudo acabado. Você não pode pensar que você não tem nada mais para fazer na vida, porque quando nós estamos nessa condição, quando os desafios se acabam, o desânimo vem. Quer um conselho? Quando você acabar de realizar algo grande, comece a projetar outra coisa maior ainda. Amém? Não importa o quão incrível o que você fez até hoje, existe mais de Deus para você.
Elias nem imaginava que existia tanta coisa para ele fazer ainda. Elias depois disso orou, irmãos, e caiu tanto fogo do céu. Mas isso vai ficar para uma outra mensagem. Então, uma outra coisa que fez Elias desanimar foi porque ele não via mudança. Ele não via mudança. É interessante no texto que nós lemos que ele diz assim: olha, me leva agora, porque eu não sou diferente dos meus antepassados. O que Elias estava dizendo? Elias estava dizendo: olha, eu não fiz a diferença. Eu me esforcei tanto, eu me doei tanto, e as coisas não mudam. Eu sou impotente diante da situação que está diante de mim. Que é uma coisa que deixa a gente desanimado, é a impotência. Você estar diante de um problema que você faz muitas atitudes, mas não consegue resolver, não consegue mudar. Isso traz grande desânimo para a nossa vida. Tem muita gente aqui que está desanimado porque você faz e nada muda. Era assim que Elias estava se sentindo. Todo o meu esforço está sendo em vão, porque eu não estou vendo uma mudança na minha nação. Eu não estou vendo algo realmente ser transformado. E queridos, isso cansa na nossa vida. Isso nos desanima. A vida vai passando e parece que nada muda. Não é verdade? Eu me lembro de uma vez que eu me senti assim. Eu já comentei aqui que eu fazia direito, aí Jesus me libertou do direito. Nada contra quem faça. Mas olha, eu me lembro de uma prova de direito do consumidor. O professor era o mais chato, mas era o melhor professor. Tinha literatura escrita da matéria, era doutor na matéria de direito do consumidor. E tinha uma prova. Eu comprei o livro dele, eu li o livro dele. Passei a madrugada assistindo a videoaula dele. Quando chegou a prova, eu sabia tudo. Eu achava que sabia tudo. E eu fui, respondi, argumentei, fundamentei, não enchi linguiça, como dizem popularmente, não fiquei escrevendo palavras aleatórias para encher a folha. Lembrava de cada frase daquele professor, Fábio Figueiredo, o nome dele. E aí a prova valia 5, e eu saí daquela prova, fui um dos últimos a entregar, saí com o dedo doendo, de escrever a minha fundamentação com artigo, tudo certinho. Aí quando saiu o resultado da prova, 2. Eu fiquei desanimado demais. Porque a gente se esforça, e parece que todo o nosso esforço não é suficiente. Aí o desânimo vem. Eu fui conversar com ele, eu não deixei barato não. Falei: professor, ele estava na cantina, a gente tem que conversar. Ele falou: o que foi? Professor, eu sabia tudo da sua prova. Eu comprei o seu livro, eu li o seu livro. Eu assisti a sua videoaula a madrugada inteira. Aí eu tirei uma nota que eu acho que está errada. Ele falou assim: quanto você tirou? Eu falei: 2. Ele me respondeu: então fica feliz. Isso nos desanima. Talvez isso tenha sido um fator para eu desanimar do direito. Porque ali eu entreguei tudo e nada mudou. Talvez na sua vida esteja assim. Você está se esforçando tanto e tem coisa que não muda. Você luta e parece que você está dando murro em ponta de faca. Nada acontece, nada muda, nada se transforma. Foi assim com Elias, foi assim que Elias estava se sentindo. Ele estava se sentindo dessa forma, irrelevante. Nada do que eu faço vai mudar a minha vida. Mas querido, isso não é verdade. Deus está vendo tudo. Deus está vendo a sua vida, Deus conhece a sua história. Não existe nenhuma atitude que Deus não veja a sua. O que acontece é que muitas vezes o efeito daquilo que nós estamos fazendo vai vir depois. A Bíblia diz que a vida é uma semeadura. O que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, não ache que a sua oração está sendo em vão. Nunca me esqueço da irmã Dirce. Quantos anos ela orou pelo irmão João? Quem lembra? Foi mais de 30 anos. Foi mais de 30 anos orando. Para muitas pessoas, para de orar. Esse homem nunca vai mudar, ele nunca vai se converter. Mas um dia chegou o tempo da colheita. Um dia a oração foi respondida. E
Muitas vezes parecia que nada estava mudando, mas no mundo espiritual algo estava sendo transformado. Ainda que você não esteja vendo nada, Deus está ouvindo a sua oração. E no mundo espiritual tem muitas coisas que já estão encaminhadas para a tua vida. Creia nisso. Uma outra coisa que desanimou Elias foi o medo. O medo não é ruim. Ele não é totalmente ruim, anote aí, o medo. Elias desanimou porque teve medo. O medo não é totalmente ruim. O medo em partes é bom. O medo faz com que a gente não coloque a mão no fogo. O medo faz com que a gente não pule de alguns lugares perigosos. E quando você se ausenta do medo, o medo se ausenta de você, é perigoso. Eu me lembro de uma experiência que foi engraçada, minha mãe talvez lembra disso. Estudava lá no prézinho, 5 anos, 6 anos, tinha um brinquedo chamado gaiola. Quem conhece? A gaiola. Não sei porquê, um dia eu subi lá em cima da gaiola. E sem medo nenhum, pulei lá de cima. Tive que ir para o hospital, tive que engessar, enfaixar minha perna. Não foi nada grave, mas eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo. O pior do medo é quando o medo paralisa. É quando o medo te faz não enxergar mais nada. Quem já teve medo escuro sabe que a gente enxerga coisa onde não tem. Você acha que tem um dinossauro dentro do seu quarto, é um pernilongo. Não é verdade? Tem ladrão na casa, aí você vai ver um gato. Porque o medo potencializa tudo de ruim em nós. O medo paralisa, o medo faz você não sair de casa. Existem muitas doenças relacionadas ao medo, ao pânico. E isso é terrível. Elias, ele sentiu medo de morrer. Por isso ele desanimou. Ele fugiu. Por quê? Porque Jezabel falou assim: eu vou matar esse cara. Assim como ele matou os meus profetas, até amanhã não passa. Eu não sei quais são os seus medos. Talvez o seu medo tenha te feito desanimar. Talvez o seu medo é ficar sozinho e não casar. Eu já tive esse medo, mas glória a Deus, eu creio que a vitória está muito perto, irmãos. Ora por isso. Tem gente que tem medo de não ser reconhecido. Tem gente que tem medo de não criar uma família e nunca se relaciona familiarmente, porque o medo se torna maior do que a vontade de viver aquilo. O medo paralisa. Medo de não ser aceito. Aí a pessoa muda quem ela é. Eu não sei quais são os seus medos, mas eu tenho certeza que os medos nos fazem desanimar, que os medos nos paralisam, como paralisou Elias. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Uma coisa que você precisa saber é que Deus está com você em todo o tempo. Sabe o que a Bíblia diz? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Coloque a palavra de Deus sobre o seu medo. O seu Deus é maior que o seu medo. E Ele pode fazer você superar isso. Amém? E por último que eu quero citar aqui, um motivo que desanimou Elias, foi a solidão. Elias se sentia muito sozinho. Elias sentia que ninguém mais tinha a fé dele. Parecia que ninguém jogava num time de Elias. Ele era sempre sozinho. E até certo momento, até esse momento da vida dele, ele andava sozinho. Quando ele chama o povo, em 1 Reis 18, 22, ele diz assim: então Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. A solidão faz a gente desanimar, porque é cansativo fazer tudo sozinho. Minha mãe às vezes fala isso para mim, que é ruim fazer o serviço de casa sozinho, né? Então às vezes ela me sacode e eu ajudo também. É horrível fazer as coisas sozinhos. É horrível sonhar sozinho. É horrível numa família quando só um faz as coisas e o outro não. Só um sustenta a casa, o outro não. Só um faz por onde, o outro não. A gente desanima.
Chega uma hora que só eu que faço as coisas aqui. Chega uma hora que você às vezes pensa, não, isso que eu estou fazendo não é relevante. Eu vou parar com isso porque ninguém me ajuda. E é muito difícil a gente alcançar algo sozinho. Elias se sentia extremamente sozinho. Elias não tinha uma família com ele. Elias estava só ele e Deus. E isso também foi um fator de desânimo para a vida dele. Talvez você esteja aqui hoje e o principal fator para o seu desânimo é a solidão. Ninguém sonha junto com você. E quando você conta um sonho seu para alguém, as pessoas dizem assim, Ih, isso aí nunca vai acontecer. Tira isso da sua cabeça. Eu já passei tanto por isso, irmãos. Você se sente sozinho, mas você tem que continuar acreditando naquilo que Deus falou para você. Ainda que pareça que você está sozinho, eu tenho certeza que você não está. Amém? Agora, para encerrar essa palavra, eu quero falar de algumas coisas que você pode fazer e como nós podemos entender como Elias venceu o seu desânimo e como também nós podemos vencer o desânimo que pode estar na nossa vida. Como nós podemos recarregar nessa noite as nossas baterias e sair daqui muito diferente da forma que entramos. Primeiro ponto, se alimente da palavra de Deus. Anote aí, palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Em 1 Reis, queridos, capítulo 19, olha o que aconteceu com Elias. Elias, ele foge, como nós lemos aqui no texto. Verso 4 diz que ele foi ao deserto, caminho de um dia, se sentou debaixo da árvore, pediu para morrer. Logo em seguida ele deitou e dormiu. E eis que então veio um anjo e tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E Elias olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse, levanta-te, come, porque grande é a sua caminhada. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Elias estava lá na pior, Elias estava lá desanimado, Elias estava lá sem perspectiva, então ele dorme de tristeza. Talvez você já tenha passado por isso. É gostoso dormir quando você está triste, porque você para de sentir um pouco a tristeza. Elias estava nessa situação, então o anjo toca a vida dele e traz um alimento para ele. Eu não sei dizer se esse alimento era físico, se era espiritual. Eu acredito que era uns dois, era físico e era espiritual. Então tinha lá, quando ele acordou, olhou, tinha um banquete ali, tinha pão, tinha água, ele come, e ele bebe, e ele dorme de novo. Então o anjo toca a segunda vez e diz para ele, levanta, porque grande é a sua caminhada. Então aquele homem que estava abatido, aquele homem que não tinha forças, aquele homem que pediu para morrer, então ele levanta, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Horebe. Acha que é pouco? Ele nem dormiu, ele só caminhou, 40 dias, 40 noites, com a força daquela comida. Sabe o que eu queria dizer para você, meu irmão? Que em Deus existe alimento para a sua vida. Hoje, Deus está tocando você, dizendo, olha, eu tenho alimento para você. Você está fraco, você está triste, você está desanimado, mas eu quero te fortalecer, eu quero te animar, eu quero te levantar. Eu tenho a comida que você precisa, a força que você precisa, o ânimo que você precisa, eu tenho, diz o Senhor para você. Elias não ora para que venha sobre ele essa comida, porque, queridos, Deus conhece a sua vida, Deus sabe o seu limite, Deus sabe até onde você pode suportar.
E eu tenho certeza que antes de você chegar no seu limite, Ele chega com um alimento, Ele chega com a comida, Ele chega com aquilo que você precisa para continuar a caminhada. Então, se você quer vencer o desânimo, se você quer recarregar suas baterias, se alimenta da palavra de Deus. Se alimenta de tudo aquilo que Deus disse a seu respeito. Tem tantas promessas de Deus para nós na palavra. E se você comer, se você ouvir a voz de Deus, você vai ver que algo vai mudar em você. De repente o desanimado, ele fica animado. Aquele que não tem perspectiva fica cheio de sonhos. Por quê? Porque algo humano aconteceu? Não, é a força de Deus. É o Deus que colocou vida em nós, trazendo vida espiritual, vida abundante em nosso coração. Eu tenho certeza que Deus pode tocar você nessa noite, trazer esse pão para você. Eu tenho certeza que Ele pode trazer algo que você precisa, porque Ele sabe o que Elias precisava, e Ele sabe exatamente o que você precisa para não parar, para não desistir, para não voltar atrás, para não deixar de ser quem Deus te chamou para ser. Segundo ponto, aleluia, entenda que você não está sozinho. É muito triste se sentir sozinho. Um dos piores sentimentos humanos é se sentir só. É horrível isso. Mas, queridos, igreja é um lugar de comunhão, onde nós devemos cuidar uns dos outros. Ainda que muitas pessoas não dê atenção para você, eu tenho certeza que alguém é de Deus. Alguém está sensível à voz de Deus, e alguém pode te ajudar. Eu não vejo Elias pedir ajuda, e talvez seja esse um grande erro, você enfrentar tudo sozinho, sem pedir ajuda de ninguém. Se você quer vencer o desânimo, seja humilde, peça ajuda, porque Deus pode usar pessoas para te abençoar. Mas sabe algo lindo da palavra? Elias falou várias vezes: eu estou sozinho, só eu fiquei. Olha o que diz 19, verso 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matar. O desespero de Elias era esse, porque Deus questiona ele: por que você parou? Por que você está aí escondido? Ele diz: porque morreu todo mundo e eu estou sozinho. Ele pensava que ele estava sozinho, mas olha só, capítulo 19, verso 18. Olha o que Deus fala para ele: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Elias, você pensa que está sozinho, mas ainda tem 7.000, igual você. 7.000 que acredita, 7.000 profetas. Você não está vendo, mas existe muita gente tendo a mesma caminhada que você. Gente que pode andar de mão dada com você, gente que pode andar junto com você. Quando a gente acha que está sozinho, Deus já guardou 7.000 para andar com a gente. Deus já guardou pessoas, Deus já escolheu pessoas para caminhar conosco as nossas lutas. Você não está sozinho, ainda que pareça, você não está sozinho, Deus está conosco. Existe uma legião de anjos também cooperando ao nosso favor. Pensa nessa palavra hoje: eu não estou sozinho. Eu não sei aonde, eu não sei quando, mas eu sei que Deus guardou outras pessoas também. Você não está sozinho. Aleluia. Terceiro ponto: não fuja dos problemas. Se você quer vencer o desânimo, você vai ter que enfrentar. Se você quer recarregar a bateria e tem coisa tirando a sua energia, quem tem celular sabe que tem uns aplicativos que detonam a bateria, né? Liga a internet e a bateria acaba. Muitas vezes a gente vai ter que enfrentar o problema. Esse aplicativo não está fazendo bem, vou ter que descarregar para ter memória. Eu vou ter que usar menos, se eu quero ter força.
Tantos problemas na nossa vida tiram a nossa força. Mas fugir não é a alternativa. Elias fugiu do problema, mas Deus foi buscar ele onde ele estava. Não deixe que os problemas se arrastem na sua vida, amém? Você sabe quais são os problemas que têm tirado a sua força. E hoje eu quero dizer algo para você. A graça de Deus basta para que você enfrente essa situação. Mas procure resolver a sua vida, enfrentar os problemas que estão em abertos, porque fugir não é a solução. Fugir não tira ninguém do desânimo, pelo contrário, quando você foge, você fica pensando mais ainda naquela situação, até o dia que resolva aquilo. Não fuja dos problemas. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que fugir não é a alternativa correta. E eu sei que Deus, Ele pode te ajudar a ter um final diferente daquilo que você previa. Porque nós vamos ver daqui a poucos minutos que Jezabel não matou Elias. Quando ele decidiu enfrentar o problema, Deus foi com ele e deu vitória para ele. Enfrente a situação e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E penúltimo, irmãos, aleluia. Queria que você olhasse para o seu irmão aí e falasse assim para ele: sai da caverna. Sai da caverna. Sabe para onde Elias foi? Depois que ele comeu aquela comida espiritual e física que abençoou muito ele, ele foi no Monte Horebe. Mas quando chegou lá, parece que ele desanimou de novo. E ele entrou numa caverna e ficou lá. E Deus apareceu e falou: Elias, por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Elias, a caverna não é lugar para você. Elias, eu não te criei para uma caverna. Elias, por que você está parado aqui nesse lugar? Porque estar numa caverna é estar escondido. Estar em uma caverna é estar improdutivo, é estar fazendo nada. Elias estava lá escondido, então Deus chega até ele e diz assim: o que você está fazendo aqui? Então ele diz: Senhor, só ficou eu, como eu disse anteriormente. Vai morrer todo mundo, eu estou com medo de morrer. E Deus se revela para ele de várias maneiras. Deus manda ele sair da caverna. Vem o fogo, vem o vento e vem a brisa suave. Então Deus fala com ele: levanta, sai da caverna, sai deste lugar. Sai deste lugar. Eu quero ler com você essa passagem. O verso 14, o verso 15, e o Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Volta a ser profeta. Sai da caverna e volta a ser quem você era. Elias, sai da caverna, Elias, porque eu ainda tenho algo a fazer na sua vida. Elias, sai da caverna, porque ainda vai cair fogo do céu. Acabe tentou matar Elias, mandou oficiais de guerra com 50 soldados. Elias orava, fogo caía do céu, matava todo mundo. Veio a segunda leva, a mesma coisa. Veio a terceira, foi diferente. O general falou assim: não faça isso. Não faça isso comigo, nem com os meus homens. E Deus falou com Elias: vai com este, e eu vou te dar a vitória. E Deus deu vitória a ele. Queridos, é tempo de sair da caverna. É tempo de sair do estado de improdutividade. É tempo de voltar a ser aquilo que Deus te chamou para ser. Em nome de Jesus, sai dessa caverna, porque Deus ele vai te sustentar. Deus ele vai te conduzir em toda boa obra que Ele tem a realizar em você e através de você. Se Elias ficasse na caverna, ele morreria lá. Mas ele resolveu sair da caverna e ele viveu tudo aquilo que Deus tinha para ele. E por último, aleluia, acredite, meu irmão, anote aí: longa é a caminhada. Longa é a caminhada para a sua vida.
Deus tem muito para você. Deus tem muito para você. Deus tem muito para você. Você acha que acabou? A minha vida já está resolvida. Nada de interessante mais vai acontecer nela. Eu quero dizer para você: sai da caverna, porque longa é a caminhada. Sai da caverna, porque você nem imagina o que Deus tem preparado para você. Ainda é extraordinário. A caminhada é longa. Fala isso para o seu irmão. Fala isso para ele. Olha para ele e fala assim: longa é a caminhada. Ainda tem muito para você viver. Você ainda pode viver os melhores anos da sua vida. Mas sai dessa caverna. Acredite que você não vai morrer desse jeito. A situação que você vive hoje não é o fim daquilo que Deus planejou para você, não. Longa é a caminhada. Aleluia. Meu irmão, Deus Ele quer nos renovar nessa noite. Deus Ele quer tirar você dessa caverna nessa noite. Eu não sei o que fez você desanimar de tantas coisas na sua vida, mas eu sei que hoje Deus está falando com você. Sai da caverna, meu filho, porque longa é a caminhada. O principal fator que levou Elias a desanimar foi o medo de morrer na mão de Jezabel. Eu queria contar para você uma história. Eu não sei se você sabe como Elias morreu. Como é que Elias morreu? Maria está dizendo que ele não morreu. Elias estava lá desanimado, dizendo: Senhor, me mata, me leva, porque não existe mais perspectiva para mim. Eu não quero morrer pela mão de Jezabel, então me leva, não quero mais viver. E como ele morreu? Ele não morreu. Ele pensava que em 24 horas ele seria assassinado, mas ele nunca morreu. Ele achava que tinha tudo acabado, mas Deus ainda tinha mais para a vida dele. Você pode achar, meu irmão, que nada vai acontecer, mas Deus já está enxergando algo tão grande no seu futuro, que se você pudesse enxergar, você ia sair correndo dessa caverna. Você ia sair pulando dessa caverna dizendo: eu creio que longa é a caminhada para mim. Quando a gente está desanimado, a gente não enxerga nada, mas Deus está enxergando lá na frente. Quando ele estava falando com Elias, ele sabia o que ele tinha na vida dele, e que ele ia sair dessa situação. Deus sabe que você vai sair dessa caverna. Deus sabe que grandes obras ainda você vai realizar, porque Ele é o teu Deus. Foi Ele que te chamou, e o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completar até o final. Segundo Reis capítulo 2, verso 11 diz assim: aleluia. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A causa do desânimo de Elias era o medo de ser assassinado, mas Deus sabia que ele nunca ia morrer. Deus já tinha planejado isso para ele. Assim como Deus planejou algo extraordinário para Elias, não é diferente para mim, não é diferente para você, Samuel, não é diferente para ninguém que está aqui. Hoje você olha e não vê mais saída, mas Deus já está vendo cavalo de fogo, carruagem, coisas espirituais acontecendo. Deus está vendo você exercendo a sua vida, o seu ministério, sendo útil e frutífero, e deixando essa caverna de lado. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Fica de pé. Nós vamos cantar uma canção que diz para que você não desanime. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai começar a carregar suas baterias, a recarregar suas baterias, porque Ele é o Todo-Poderoso. Assim como Ele tocou na vida de Elias e deu pão, deu água para ele continuar a jornada, assim será também na sua vida. Se você quer receber uma oração especial, você está numa situação difícil de desânimo e você quer vencer isso, você quer sair daqui de uma forma diferente, você quer receber uma oração, enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você.
Eu tenho certeza que essa noite e as nossas próximas noites serão noites em que o Senhor vai nos tocar, em que o Senhor vai nos fortalecer. Sabe por quê? Porque longa é a caminhada que Ele tem para cada um de nós. Não te desanimes, não temas mal algum. A luta logo passar e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo que vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, Nós estamos em suas mãos. estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, Você está nas mãos de Deus. estou em tuas mãos. Aleluia. E quando a luta vem, parecendo não ter fim, e logo os teus amigos querem te abandonar, tem alguém chamado Cristo que vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em suas mãos. Com Cristo tudo você pode. posso. Aleluia. Eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, Diga: estou em suas mãos. Estou em suas mãos. Eu estou em suas mãos. Diga: estou em suas mãos. Estou em suas mãos. Estou em. Se você quer receber essa oração, saia do seu lugar rapidamente, porque eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Você que quer sair da caverna, saia do seu lugar. Eu quero orar por você. O Deus de Elias está neste lugar. Ele sabe que a caminhada é longa para você. Estou em tuas mãos.
Ele sabe que há muito mais. Não é o fim, não é o fim. Ele tem mais para você. Estou em suas mãos. Ele quer te tirar dessa situação de desânimo. Ele quer renovar as suas baterias nessa noite. Estou em suas mãos. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia da sua caverna. Estou em tuas mãos. Te desanimes. Não temas mal algum. A luta logo passar e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo que vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: oh, eu sei que tudo posso, Eu posso suportar. não importa o que me aconteça. Estamos nas mãos de Deus. Estou em suas mãos. Com Cristo eu tudo posso. Eu posso suportar. Não importa o que Diga: me aconteça. estou em suas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus. Estou Em suas mãos. Senhor, eu oro nesse momento por cada um que está aqui. Assim como o Senhor disse a Elias: sai da caverna. Eu sei que o Senhor está dizendo para cada um aqui: sai da caverna, porque longa é a caminhada. Há muito ainda para viver. Deus ainda vai surpreender você. Esse seu medo não vai se concretizar. Assim como Elias não deixou o medo dominar, não experimentou o seu medo. Deus tem outras coisas para você. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem ainda ministério para você. Você ainda vai realizar muitas coisas. Você ainda vai ser feliz. Você vai se alegrar com a vida que Deus te deu. Você vai colher os frutos do seu trabalho. Você vai ter um ministério relevante. A sua família ainda vai ser abençoada. Porque nós estamos nas mãos de Deus. O que você precisa fazer hoje é só sair da caverna e deixar que Ele te alimente. Porque grande é a caminhada que Deus tem para você. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Que você caminhe por fé. E que você não deixe a bateria acabar. Porque a conexão nunca cai. Nunca deixa de ter energia. A energia do alto nunca vai te faltar. Então se encha de energia. Porque grandes coisas o Senhor tem para você. Amém? Aplauda ao Senhor.